Aí, do 1 ao 7. Deixa eu ler ali que está maior, né, a letra. Minha letrinha aqui é muito pequena. A palavra do Senhor fala: Pedro e João subiram ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem, coxo de nascença. Nós cantamos agora mesmo sobre o coxo, né? O qual punha diariamente a porta do templo chamado Formosa, para pedir esmola ao que entravam. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando-o juntamente com João, disse: olha para nós. E ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, Nazareno, anda. Aleluia. E tomando-o pela mão direita, o levantou. Aleluia. Imediatamente os seus pés e tornozelo se firmaram. Amém? Vamos orar ao Senhor. Senhor, nós te adoramos por essa palavra. Te adoramos porque tu estás neste lugar, Senhor. Nós te adoramos porque nós não te merecemos, mas o Senhor, Pai, tem nos amado de uma forma, Pai, que nos constrange todos os dias, Pai. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor é Deus, Senhor, e o Senhor tem nos ouvido, sendo nós pecadores, Pai. Muito obrigada por essa palavra, obrigada, Senhor, por esse dia, obrigada, Senhor, por estarmos reunidos aqui em Teu nome, Pai. Obrigada, Senhor, porque eu sei que nós não iremos sair daqui da maneira que nós entramos, porque onde Tu estás, nada continua o mesmo, Senhor. A mudança, a cura, a renovo, a restauração, Senhor, pela Tua misericórdia. Pai, nós Te louvamos, nós Te adoramos. Ouve o nosso clamor e receba a nossa adoração. É o que nós Te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus, Teu Filho amado. Amém, Senhor, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Irmãos, essa palavra falou muito ao meu coração e eu acredito que vai falar também ao coração da igreja de Cristo, né? Lendo essa palavra, logo no início dela, o Senhor já começa a falar. E ele fala, a palavra do Senhor fala que Pedro e João, no início da palavra, ele fala que eles estavam a caminho do templo chamado Formosa, mas não estava Pedro de um lado e João do outro. Eles estavam juntos. E aí, o Senhor já começa a falar comigo e começa a me constranger, porque quando o Senhor fala, irmãos, não é só para a gente levar para os outros, é primeiramente para a gente. E ele fala, eles estavam juntos. Porque quando o Senhor quer agir, Ele não pode agir na vida do Lucas, na minha vida, na vida da pastora. Ele precisa que estejamos juntos, ou seja, no mesmo propósito. Pensando da mesma maneira, com o mesmo coração, com o mesmo desejo, ansiando as mesmas coisas. Jesus trabalha na unidade, irmãos. Jesus trabalha na unidade. E ali eles estavam juntos. Não tem como a igreja crescer se a Rosa for para um lado e eu vou para o outro. Se a pastora Lucília fala de uma coisa e a Luciana está pensando de outra coisa. Jesus, ele age na unidade. E o Senhor já começa a falar comigo nessa parte. É na unidade, é no corpo unido, é pensando, é querendo a mesma coisa. E a igreja precisa querer a mesma coisa. E a principal delas é o céu, irmãos. A principal coisa é o céu. E para entrarmos no céu é junto. É caminhando junto, é de mão dada. Rosa, você está fraca? Estou aqui. Luciana, você está precisando de ajuda? Estou aqui. É junto, irmãos. Não é um querendo ser maior do que o outro. É na unidade. E ali, Pedro e João, eles estavam a caminho de um local, um templo chamado Formosa. E quando eles estavam indo para esse templo, a palavra do Senhor fala que naquele local, no templo, do lado de fora, era colocado um homem que tinha uma deficiência, ele era coxo. E o que me chama a atenção nessa palavra é que aquele homem, pelo fato de ser deficiente, ele não conseguia ir sozinho, então alguém o levava todos os dias. A palavra fala que era todos os dias. Todos os dias aquele homem estava na porta daquele templo chamado Formosa. Por quê? Porque era formoso, bonito. Aquele templo era bonito, mas porém na porta dele havia um mendigo, um coxo, um deficiente.
beneficia. E o nome dele é Satanás. Porque é ele que se beneficia quando a gente está caído. Quando a gente está prostrado. Quando a gente está andando sem unidade. Quem se beneficia é Satanás. Engraçado que todo dia, eles colocavam aquele coxo na porta do templo. E outra coisa que me entristece. Todos os dias, mas será que ninguém via lá dentro do templo um coxo na porta? Porque muitas das vezes a nossa visão está tão grande para dentro que a gente não consegue olhar para fora. E lá fora tem pessoas gritando, tem um coxo lá fora, tem um deficiente lá fora. E nós estamos tão presos nas coisas aqui de dentro que nós estamos deixando as coisas lá de fora para depois. E muitas das vezes a gente nem presta atenção do que está acontecendo lá fora. E lá fora existe coxo clamando por socorro. Lá fora existe gente deficiente clamando por ajuda. E nós estamos tão presos dentro do nosso conforto que a gente não consegue olhar que lá fora, na porta do templo, tem gente pedindo socorro e nós estamos distraídos, igreja. Distraído. E essa palavra é para nós, é para cada um de nós, a começar pela minha vida. Tem hora que a gente está tão preocupado, quanto eu vou ganhar, o que eu vou pagar, o que eu tenho que fazer, que eu estou esquecendo disso. Na porta da tua casa tem um coxo. Na porta da minha casa, que é o meu bairro, tem um coxo. Aqui no Novo Parque tem coxo, aleluia, que precisa ouvir a palavra de Deus. E o que nós temos feito? Não posso, porque, pastora, hoje o meu dia foi difícil. Pastor, eu não posso, porque hoje eu estou passando mal. Pastor, eu não posso, porque eu não aguento andar, irmãos. Jesus está vindo aí e Ele fala que vai cobrar de nós. Ele não nos chamou para vivermos nos confortos, Ele nos chamou para ir. Aleluias. E quando Pedro e João, eles estão chegando ali no templo, aquele coxo que era colocado à porta, imediatamente ele aborda Pedro e João. E ele pede esmola. E olha que coisa mais linda. Pedro e João chegam junto. E Pedro, naquele momento, nesse início de conversa com o coxo, ele não fala só por si, ele fala pelos dois. Olha como Pedro fala. Olha para... Ele não fala assim, olha para mim. Isso daí me chamou muita atenção. Pedro não fala assim, olha para mim. Ele fala, olha para nós. Aleluia. Por que Pedro fala, olha para nós? Porque nós andamos em comum, nós andamos em unidade. Aleluia. Nós andamos pensando a mesma coisa. Nós andamos com o mesmo desejo. Então o que você vê em mim, você vai ver nele. O que você vê na Luciana, você vai ver do Lucas. O que você vê na Luciana, você vai ver na Rosa. Você vai ver na igreja. Porque a igreja anda em unidade. Aleluias. Oh, aleluias. Fala a Deus. Olha o que o Senhor fala, queridos. Olha para nós. Olha para nós. Eu fico imaginando que aquele coxo, ele olha, esperando o quê? Receber uma boa de uma esmola. E ele fica, a palavra do Senhor fala que ele olha para Pedro e para João naquele momento. E agora Pedro começa a falar por si próprio. Ele fala assim, ó, ouro e prata. Ele não fala, nós não temos. Neste momento ele fala, eu não tenho. Porque existem momentos que eu vou responder por mim, pastora. Existe um momento que não é a pastora Lucília que vai responder por Luciana, não é a pastora que vai responder pela Rosa, não é a pastora que vai responder por você, Lucas. Não, cada um vai responder por você. E naquele momento Pedro fala, ouro e prata, eu não tenho. Ele está dizendo assim, eu não tenho, eu não posso dizer se João tem, mas eu sei que eu não tenho. Sabe o que Jesus está dizendo neste momento? Eu não tenho nenhuma pretensão de ir para o inferno. Eu não sei se você tem. Eu não tenho nenhuma pretensão de andar fora dos caminhos do Senhor. Eu não sei se você tem, mas eu sei que eu posso falar de mim. Eu não tenho. Misericórdia. Eu não tenho pretensão nenhuma de fazer aquilo que não agrada a Deus. Eu não sei o teu coração, mas eu não tenho. E Pedro fala por si naquele momento, eu não tenho. Ouro e prata. E ele está falando também para esse coxo, isso, o que você deseja, que é ouro, e vem dos homens, isso daí eu não tenho.
Mas eu tenho algo que é muito melhor. Aleluia. Olha o que ele fala: ouro e prata eu não tenho, mas o que eu tenho, aleluia. Olha, irmãos, é uma palavra maravilhosa. Mas o que eu tenho, o que Pedro tinha? Ele tinha sobre ele o grande Deus na sua vida, aleluia. O que Pedro tinha, Lucas? Pedro tinha santidade do Senhor. O que Pedro tinha? Pedro tinha mudança de vida, porque era um homem difícil e o Senhor trabalhava nele, aleluia. O que eu tenho, isso eu te dou. Por quê? Porque um dia Pedro teve um encontro com Jesus. E só sabe, querido, só pode dar algo maravilhoso a alguém, aquele que já recebeu algo maravilhoso. E nós estamos aqui, talvez não em multidão, mas um grupo pequeno, mas nós podemos dizer, estamos aqui porque nós fomos encontrados por algo maravilhoso que dinheiro não compra, que o ouro não compra. É a presença de Jesus em nosso meio, aleluia. E o mundo não tem para dar, o mundo não sabe o que nós sentimos, mas nós sabemos o que nós somos. Quando nós estamos na presença dele, ele me transformou, ele tem nos transformado, ele tem nos feito caminhar na tua presença, e o nome dele é Jesus de Nazaré, aleluia. Oh, glórias. E Pedro fala: ouro e prata eu não tenho, mas o que eu tenho. E olha como ele fala, irmãos, quando eu começo a ler essa palavra, o que eu tenho, ele fala com tanta alegria. O que eu tenho, isso eu te dou. Isso eu te dou. E se eu perguntar nessa noite, o que você tem para dar? E se alguém perguntar para mim nessa noite, o que você tem para dar, Luciana? Aleluia. E se alguém te perguntar, Lucas, o que você tem para dar? Aleluia. Nós já fizemos essa pergunta para nós mesmos. Hoje, enquanto eu estava esperando Rosa lá, na estradinha onde eu sempre espero, no caminho, chegou um senhor perto de mim, e o moço já estava meio bêbado, e ele começou a puxar assunto comigo. Eu falei: Jesus, envia teu exército de anjos ao meu redor, Pai. E ele começou a falar que ele é da família não sei quem, família até conhecida em Cachoeiro, que é isso, assim, que ele estava disfarçado porque ele é muito rico, que ele não estava bêbado, que ele estava disfarçado. Eu, Senhor, manda Rosa, Jesus, manda Rosa, Senhor. E como se não bastasse, chegou o outro, e ele falou: me dá um beijo, e aquele momento, né, a Rosa chegou ali, e eu: Jesus, manda Rosa, Pai, aleluia. E ali quando eu comecei a entrar, e ele falando algumas coisas comigo, eu estava sozinha ali, né, com a presença do Senhor, mas a gente tem que ser sábia, né? E ali 2 homens, eles bêbados, 2. Então, queridos, mas quando ele olhou, uma coisa me marcou. Quando eu pedi: Senhor, envia seu exército de anjo. Eu notei que aquele homem queria começar com umas conversinhas fiadas comigo, mas quando ele me olhou e me viu com a Bíblia na mão esperando a Rosa, ele parou por ali mesmo. Amém. Ele não foi adiante na conversa dele. E eu senti ali uma presença de Deus tão grande, eu sabia que o Senhor estava comigo. Então, queridos, aquilo que eu tenho, eu não preciso falar, ô Diácono João, que eu tenho, porque só de olhar para mim, as pessoas vão ver que eu tenho, aleluia. Quando o Senhor está em mim, Rosa, quando o Senhor está em você, quando o Senhor está em cada um de nós, o mundo já vai identificar o que nós temos, aleluia. E o que nós temos, o mundo não tem. E é diferente, aleluia. Porque quando o mundo está em guerra, nós estamos em paz, em meia guerra. Quando o mundo está de cabeça para baixo, mesmo que a gente esteja passando por um momento difícil, eu posso dizer: Senhor, obrigada, porque eu tenho o que o mundo não tem. Eu estou enferma, mas eu sei que eu tenho o médico dos médicos ao meu favor, aleluia. O mundo não conhece, mas nós conhecemos. Isso é maravilhoso, por isso que Pedro fala: o que eu tenho. E ele não guarda só para ele, pastor, ele distribui. Porque o que nós temos, nós queremos distribuir, aleluia. Glória a Deus. Foi isso que ele disse: o que eu tenho, isto eu te dou, aleluia. É precioso, mas eu estou te dando. E naquele momento ele dá um comando tão maravilhoso. Ele não fala no meu nome, em nome de João, Ele fala em nome de Jesus, quem? O Jesus Nazareno. Levanta-te, anda. Sabe, querido, nessa parte, pastora, quando ele fala assim, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ele frisa essa parte. Sabe por quê? Porque lá fora, o mundo pensava assim: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Aleluia! Pode vir alguma coisa de Nazaré? Então, naquele momento, Pedro
em nome de Jesus Cristo Nazareno. E aí ele dá o comando: levanta-te e anda. Sabe, queridos, e aquele momento foi um momento muito crucial na vida daquele homem, porque houve ali, pastora, entre esse levanta-te e anda, algo que a gente deixa passar despercebido, Lucas. E quando a gente lê a palavra com a presença do Espírito Santo, cada detalhe da palavra faz diferença na nossa vida. E o Senhor me mostra naquele momento que quando ele dá esse comando, aquele homem, naquele momento, antes de levantar, houve algo que Pedro fez. Ele estende as tuas mãos para que aquele homem se levantasse. Que coisa mais linda, irmãos. Ele dá o comando, mas também ele ajuda. Sabe o que Jesus está dizendo? Nós precisamos entender que existe algo que nós precisamos fazer, mas precisamos ajudar o mundo também, porque o mundo não conhece esse Deus que nós conhecemos. Sabe, querido, quando nós estamos evangelizando, nós estamos ajudando alguém. Quando nós estamos pregando a palavra, nós estamos ajudando alguém. Quando você está indo visitar alguém, você está estendendo as tuas mãos como Pedro fez, para que alguém se levante. Quando você entra na casa de alguém que está enfermo, você está levantando, estendendo as tuas mãos, para que aquela pessoa entenda que ainda o nosso Deus continua o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Aleluias. Pedro, ele não só dá o comando, ele estende a mão para ajudar. Sabe o que o Senhor está falando? Nós não podemos só falar desse Jesus, nós precisamos fazer a nossa parte. Nós precisamos fazer a nossa parte, igreja. Porque é muito bom a gente falar: Jesus vai salvar, Jesus vai fazer. Mas o que você tem feito, Lucas? O que eu tenho feito? O que a igreja de Cristo tem feito? Aleluia. Falar que Jesus vai fazer, Pedro poderia naquele momento falar: Jesus vai te curar e ir embora. Só que naquele momento, Pedro não só fala: levanta-te e anda, e ele estenda as suas mãos para que aquele homem pudesse se apoiar na mão de Pedro. Aleluias. Porque para aquele homem, aquilo de lá era impossível acontecer. Mas o Senhor, o Jesus Cristo de Nazaré, estava presente ali. Aleluias. E por isso aquele homem levantou, com o apoio de Pedro, aquele homem anda. Aleluias. Sabe o que Jesus está dizendo para mim e para cada um de nós? O mundo... A pastora, ela contou um sonho aqui, agora é mesmo, pastora? E Jesus está dizendo para nós que o mundo... Ele não está precisando ouvir que nós somos crentes, não, pastora. O mundo não está precisando de ouvir: eu sou crente, eu sou isso. Sabe o que Jesus me falou hoje? O mundo está precisando de ver Jesus em nós, aleluias. Mais do que dizer que eu sou crente, como se eu tivesse um diploma muito grande. O mundo precisa olhar para mim e ver Jesus em mim, realmente, aleluia. E a minha oração é: Senhor, que eu te fale do Senhor com a minha vida, se necessário que eu use a minha voz. Porque isso é uma responsabilidade, sabe? Quando a gente começa a pedir isso, é uma grande responsabilidade, um grande desafio, porque Deus começa a lapidar a gente, pastora. Deus começa a cortar. Onde a gente achava que estava direitinho, Deus começa a mostrar: não está, precisa conserto. Se você verdadeiramente quer estar da maneira que eu quero que você esteja. Aleluia. Então, a igreja, Jesus nessa noite está falando conosco. Quem muitas das vezes está, nós achando que lá fora, pastora, as pessoas estão à porta da igreja e são coxos. E sabe o que Jesus está falando? Muitas das vezes nós estamos coxos dentro da igreja. Muitas das vezes, me dá vontade até de chorar, mas é a realidade. Nós estamos coxos dentro da igreja. Misericórdia. Isso é triste, mas é verdade. E eu não estou falando só aqui, não. Eu estou falando das igrejas em geral. Muitos coxos dentro da igreja, como a pastora teve esse sonho agora. Não foi para fora, porque o mundo jaz o maligno. É para casa, é para a igreja de Cristo. Muitos coxos dentro da igreja. Sabe qual é, pastora? Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Fingindo, botando uma máscara de que está tudo bem, uma máscara de santidade, uma máscara de que está tudo perfeito, mas só Jesus sabe que há coxo dentro da tua casa. E é tempo de conserto, irmãos. É tempo de conserto. Quantas pessoas que não estão conseguindo andar, a começar por mim. E a gente está ali, ó, precisando de ajuda.
peça ajuda. Está precisando, não está conseguindo? Jesus fala isso, peça ajuda ao Senhor, peça ajuda à pastora, peça ajuda ao irmão. Mas não continue coxo, não. Não continue coxo, deficiente espiritual dentro da casa do Senhor. Deficiente espiritual. Nós precisamos entender, irmãos, que Jesus tem saúde para todos nós. Amém. Jesus tem vida espiritual saudável para cada um de nós. Amém. Mas é necessário que nós queiramos essa vida saudável espiritual. Porque senão eu vou continuar coxo eternamente dentro da casa do Senhor. E sabe o pior, irmãos? Fala assim, ó, por que fulano faz e eu não faço? Por que fulana faz e eu não faço? Por que a Elia faz e eu não faço? É porque eu não consigo. Porque eu sou coxa espiritualmente e eu não consigo me ver coxa. É muito coxo. Muitas das vezes eu vejo que o outro está, mas eu não consigo olhar que eu também estou, irmãos. Que nesta noite a igreja de Cristo, porque eu vejo que esta igreja, o Senhor tem grandes coisas a fazer neste Amém. Lugar. E uma coisa linda que eu vejo aqui, que não tem uma grande quantidade de gente. Uma prova que Deus me dá, que Ele não precisa de grande quantidade. Eu me lembro sempre de Gideão. Ele precisa daqueles que verdadeiramente querem. Amém. Porque Deus não trabalha com quantidade, Deus trabalha com qualidade. Glória a Deus. É com aqueles que estão dispostos a ganhar almas, povoar o céu com almas, aleluias. Que nós possamos nessa noite falar com o Senhor, Senhor, que eu possa me colocar na tua presença. E que toda a deficiência espiritual que é na minha vida, Senhor, que o Senhor me ajuda a deixar para trás, Senhor. E que eu possa começar como esse homem que era deficiente, sabe, querido? Porque para apontar a tua deficiência, apontar a tua dificuldade e até te ajudar para você pedir esmola, muitos vão fazer isso. Mas para te ajudar, para que você caminhe, para que você ande na presença de Deus, poucos irão querer te ajudar. Misericórdia. Porque é muito mais fácil eu ver a Rosa pedindo do que eu estender minha mão e falar, Rosa, conta comigo, filha. É muito mais fácil eu ver os irmãos carentes do que eu falar, irmãos, nós estamos juntos no mesmo corpo como estava Pedro e João. Então que nesta noite, igreja, o Senhor venha falar não somente com essa igreja do Senhor dos Exércitos, mas com todas as igrejas espalhadas sobre toda a terra, Senhor. Restaura a tua noiva, restaura a tua igreja, restaura, Senhor, nossas vidas, Pai. Não nos deixa continuar da maneira que nós estamos, Pai, mas que a tua saúde espiritual esteja sobre nós, Pai, e que o mundo olhe para nós, Pai, e possa ver Jesus em nós, aleluias. Porque é isso que o mundo quer. Ele precisa ver Jesus em nós. Amém. E eu agradeço a oportunidade. Amém. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia. E peço ao Senhor, verdadeiramente, que a começar pela minha vida, amém, que o Senhor venha sarar essa terra aqui, ó. Todos os santos dias, toda deficiência, que o Senhor tire de nossas vidas, para que nós possamos ser uma igreja saudável. Aleluia. Em nome de Jesus. Amém? Amém? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Amém. Coloque-se de pé, querido. Feche seus olhos. Apresente a sua vida ao Senhor. Se você percebeu alguma área da sua vida em que você não consegue andar direito, talvez você se sinta assim, como coxo. Talvez você se sinta exatamente nessa condição. E hoje a palavra do Senhor, ela é muito clara para você. É tempo de se levantar. Em nome de Jesus. Amém. Ore pela sua vida. Peça misericórdia ao Senhor. Qual é a área da sua vida que você parece coxo? Parece que não sai do lugar. Parece que consegue avançar em outras circunstâncias, mas nessa área é sempre a mesma coisa. Você repete, repete, repete. Deus tem falado isso hoje conosco aqui. E usou a serva dele para renovar essa fala nessa hora. A unidade. Seja você mais um a somar unidade neste lugar. Não ouça a palavra contra a unidade. Peça para parar. Em nome de Jesus, não entre em conversa que o Senhor não te autorizou. Em nome de Jesus, em nome de Jesus.
Porque a quebra da unidade, ela não vem de fora, não, amados, ela vem de dentro. Ela levanta pessoas de dentro da própria igreja para dividir opinião, para falar mal de alguém. Em nome de Jesus, acerta hoje. Senhor, em nome de Jesus, eu te louvo, Senhor amado, pela tua palavra, Senhor amado, que é lâmpada para os nossos pés. Aleluia. Eu declaro, Senhor amado, em nome de Jesus, tudo aquilo, Senhor, que é impuro, tudo aquilo que não agrada ao teu coração, saindo agora, Senhor, deste lugar, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Senhor, se ainda há pecado escondido, pecado de Acã, tem misericórdia de nós. Nós declaramos, Senhor, bata em retirada todo inimigo de Deus, bata em retirada todo inimigo da palavra, bata em retirada todo inimigo do crescimento da igreja, do crescimento da nossa vida espiritual, em nome de Jesus. Senhor, que todo coxo se levante agora, em nome de Jesus. Dê ordem, Senhor, do trono a nosso respeito. Levanta e anda, em nome de Jesus. Senhor, que a tua vida em nós seja suficiente, Senhor, para colocar, Senhor, em retirada todo inimigo de Deus. Em nome de Jesus, cada vez mais cheios do Espírito Santo, teremos menos, Senhor, fermento do mundo. Então, em nome de Jesus, Senhor, declaramos libertação, declaramos cura, declaramos, Senhor, um tempo novo para a honra e glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus, Pai, a graça maravilhosa do Senhor Jesus, a comunhão, a consolação do Espírito Santo de Deus, seja conosco aqui, seja com os nossos familiares de perto e de longe, seja, Senhor, com a saúde dos nossos queridos, Senhor, onde eles estiverem agora, aqueles que estão precisando de ajuda. Seja, Senhor amado, com o Israel de Deus, aleluia, espalhado pela face da terra, hoje e sempre. Amém. Deus seja louvado pela sua vida e pelos planos que Ele tem no coração dele, a meu e a seu respeito, em nome de Jesus. Amém.